Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cícero Washington. Eu estou aqui mais uma vez para mostrar agora um vídeo sobre cabeamento estruturado, mais especificamente sobre cabos de par trançado. Esse vídeo é mais uma vez uma ajuda para um amigo que precisa fazer uma prova e eu estou aproveitando para compartilhar todos esses conhecimentos também com vocês. Eu estou usando aqui um material que eu usei em um curso há algum tempo atrás, né, um curso de cabeamento estruturado. Mas aqui eu estou tratando apenas da parte de cabos de par trançado. Vamos entender como é que um cabo de par trançado realmente funciona. Então vamos lá. Aqui nessa apresentação, a primeira coisa que é tratada aqui é sobre os cabos de par trançado, né? Os cabos mais usados para redes de computadores são cabos de cobre de 4 pares. Né, ou seja, 8 fios trançados em 4 pares, 2 a 2. 2 fios que formam um par são traçados para gerar um efeito de cancelamento de propagação eletromagnética. A gente vai ver isso no finalzinho da apresentação. Porém, o cancelamento não é perfeito. É um cabo barato, amplamente usado em sistemas de comunicação, simples e fácil de instalar e principalmente é uma herança das redes de telefonia. Né, os cabos usados nas redes de telefonia eram esse tipo de cabo. Os cabos coaxiais usados nas redes Ethernet, eles se mostraram mais caros e mais difíceis de manter, e quando as redes de 10 megabits foram propostas pelo I3E, eles sugeriram mudar dos cabos coaxiais para os cabos de par trançado, e a gente utiliza isso até hoje. Eu acredito que o cabo de par trançado ele vai ser o cabo definitivo para redes de cobre. Depois disso, só fibra consegue realmente atingir padrões de qualidade e de transmissão maiores do que a expectativa dos cabos de par trançado. Os cabos UTP do padrão X, né? Todas as identificações de padrão de cabo que tem um X no final significa que ele usa pares diferentes para enviar e para receber, né? É o caso do 100 base TX, que usa um par para enviar, um par para receber, e 2 pares ficam ociosos dentro do cabo. Alguns dos primeiros padrões Ethernet para cabos de par trançado usavam um par para transmitir, outro para receber. Todos eles receberam um X na identificação, como é o caso do 100 base TX que eu acabei de mostrar aqui. Quando o dispositivo é ligado a um hub ou switch, o equipamento de interconexão recebe o que foi transmitido pelo par TX e envia para os demais no par RX. Quando não há um dispositivo de interconexão, utiliza-se um cabo do tipo crossover, onde essa inversão entre o RX e o TX é feita no próprio cabo. Aqui eu mostro um cabo straight through, ou seja, um cabo onde não há inversão, e um cabo crossover, onde o 1 e o 2 de um dos lados do cabo é conectado ao 3 e o 6 do outro lado. 1 e 2 é TX, 3 e 6 é RX. Então, se não houver um equipamento, né, ligado a um cabo straight through para fazer essa inversão, né, eletronicamente dentro do equipamento, o cabo tem que ser um cabo crossover, né, e essa inversão tem que ser feita no cabo. Esse aqui é especificamente o padrão de pinagem que a gente utiliza nos cabos sem base TX, né, o padrão de cabos que eu citei agora há pouco. Aqui são a sequência de cores do padrão TIA 568A e TIA 568B, né, do 1 ao 8 nos dois casos aqui, e são exatamente as pontas de um cabo crossover. De um lado você usa 568A, do outro você usa 568B. Se você usar o mesmo padrão nas duas pontas, você tem um cabo straight through. Não importa se você está usando 568A ou 568B. O recomendado é usar 568A. Porém, existiram cabos que usavam todos os pares para transmitir ou receber. Para comparar, veja 2 exemplos. Eu tenho um 100 base T4, que é um cabo de categoria 4, que funciona a 16 MHz. O grande problema de cabos de par trançado é que a gente já está chegando no limite disso aqui, né? Se eu continuar aumentando a frequência usada nos cabos, eu gero mais interferência eletromagnética, eu preciso de mais proteção entre os cabos. E a gente já está rompendo o limite de quanto de frequência eu consigo colocar no cabo, e também da proteção que eu preciso fazer de um par no outro para que um não interfira no outro, né?
Então, com um cabo de categoria 4, eu consigo atingir 100 megabits por segundo usando o padrão T4. Para fazer isso com um padrão X, eu preciso de um cabo que trabalhe a 100 MHz. É o cabo de categoria 5E. Então, para atingir os mesmos 100 megabits, eu preciso, né, do padrão 100 base TX, que usa um cabo categoria 5E que trabalha a 100 MHz. O padrão base TX precisa de uma frequência de 100 MHz para alcançar, enquanto o cabo só 16 MHz. Então, por que usar o padrão X? Né? A resposta é simples, é porque o padrão X é full duplex. Como eu uso pares diferentes para transmitir e receber, eu consigo transmitir e receber ao mesmo tempo. O padrão T é half duplex. Enquanto eu estou transmitindo, eu uso os 4 pares, e por isso eu não consigo receber ao mesmo tempo. Né? Falando em gigabit Ethernet, há um problema com o padrão X. Ele não usa apenas um par para TX e o mesmo para RX. Ele usa 2 pares para TX e 2 pares para RX. E por isso o cabo crossover do padrão gigabit é um pouco mais complexo, né? Além de inverter o par do verde com o par do laranja, eu também preciso inverter o par do azul com o par do marrom, né? Então essa inversão acontece em todos os pares para ele conseguir usar o 1000 base TX, que é exatamente o que está aqui. A coisa mais impressionante do Ethernet é que, mesmo com tanta possibilidade de cabo, aqui citamos alguns poucos mais conhecidos, quando se conectam dois dispositivos um ao outro, dificilmente eles não funcionam, independente da placa de rede, quais as velocidades que a placa de rede suporta. Conectou uma na outra, ela funciona. Conectou uma placa de rede num switch, não importa as características de cada um deles, eles funcionam. Justamente porque existe uma técnica chamada autonegociação. Isso se deve à técnica de autonegociação. Com ela, a interface de um lado pode descobrir as características da interface do outro e se ajustar para o melhor desempenho e garantir a conectividade. Por exemplo, interfaces 1000 base TX ligadas a um cabo direto podem mudar para o padrão 100 base T ou 1000 base T e vão funcionar mesmo sem um cabo crossover, né? Então, a ideia da autonegociação é essa. Baseado nas características que tem de um lado e de outro, a autonegociação funciona da seguinte maneira. As placas de rede, assim que elas percebem que tem um link ativo, elas mandam um sinal identificando suas próprias características. Quem está do outro lado recebe esse sinal, né, monitora, faz uma verificação dessas características, quais delas são compatíveis com sua própria característica e manda um sinal para o outro lado. Esses dois cálculos são feitos e eles equacionam aí as características de modo a encontrar uma que seja compatível entre eles, a mais veloz compatível entre os dois. E aí eles utilizam essa tecnologia, né? É assim que a autonegociação funciona. Logo depois que a autonegociação se encerra, eles ativam as interfaces já com a tecnologia apropriada para o melhor desempenho possível para aqueles dois equipamentos e elas começam a funcionar. A autonegociação, com a autonegociação, o dispositivo pode identificar quais padrões suportados do outro lado. Pode ser que essa lista seja maior, porque esse material não foi completamente atualizado, né? Então, para cabos de par trançado, todas estas tecnologias aqui, todos esses tipos de cabos aqui, quando ligados a uma placa de rede, a placa de rede vai fazer a análise de autonegociação e vai automaticamente escolher a melhor das situações. A autonegociação é um pouco diferente para fibras. Ferramentas para trabalhar com cabos de par trançado. Para crimpar tomadas, usa-se uma ferramenta chamada punch down. Aqui está uma tomada e essa ferramenta é a que eu uso para encaixar os fios nessas posições aqui, né? Então ela encaixa cada fio da seção primária, secundária ou de interligação no espaço da tomada ou bloco, né? Tomada fêmea ou bloco de conexão no patch panel. Durante o encaixe, a capa do fio é rompida e o contato é feito. Eu tenho aqui um punch down. Talvez seja melhor verificar o da figura. Eu tenho aqui minha maletinha de ferramenta de redes, né? Apesar dela estar já meio antiga e surrada, eu tenho aqui os principais equipamentos aqui para redes. O meu decapador está quebrado, como vocês podem ver. Já já a gente vê isso aqui com mais calma. Aqui está o meu
meu Pantidal. Se vocês observarem aqui na foto, é a mesma coisa aqui. Ele tem uma parte que tem uma lâmina. Então essa parte que tem a lâmina vai sempre cortar o fio que fica do lado de fora. O cabo entra aqui no meio, o fio passa por cada um desses sulcos aqui onde ele vai fazer a conexão, e a parte com a lâmina corta o lado externo aqui. Basicamente é só encaixar e pressionar, né? Aí dá para ver no meu Pantidal que a parte da lâmina é a que está mais perto aí do meu rosto, né? Ó. E a outra parte não tem lâmina, não tem esse corte aqui, ó. O Pantidal normalmente também, deixa eu voltar aqui, nesse Pantidal fica aqui nessa parte de trás. Nesse aqui, ó, ele tem um ajuste bem aqui no meio. É justamente para você configurar a força que o Pantidal vai fazer. Se vai ser mais forte, como está no caso aqui, ou se você girar para o outro lado, se vai ser mais fraco, né? O Pantidal, quando você pressiona, ele faz um clique. Esse clique é justamente uma pancada que ele dá para poder cortar o fio, né? Uma mola que dispara e aí ele dá uma pancada que corta o fio, né? Esse clique que vocês ouvem quando eu pressiono ele dessa maneira, né? Essa ponta também pode ser substituída, é só, nesse caso aqui, esse anel aqui é pressionado para baixo e aí eu consigo sacar a ponta. Essa outra ponta aqui, ó, ela não tem corte, os dois lados dela não fazem o corte, né? Então se você quiser que o fio sobre nessa parte aqui, deixa eu colocar aqui de volta. Acho que eu coloquei ao contrário. Agora sim. Então se você quer que o fio sobre na parte de fora aqui, é só você usar a parte sem corte. Eu não sei qual seria a recomendação para isso. Bom, esse é o Pantidal. Existem ferramentas mais baratas, como é o caso dessa daqui, né? Um Pantidal desse aqui deve custar uns R$15. Isso aqui é justamente para você puxar os fios quando você faz errado. Aqui também é para você colocar aqui. Aqui ele está mostrando como deve ser feito na caixa. Apesar de que esse cabo nessa posição aqui não é uma recomendação. Você deveria colocar o cabo aqui primeiro para só depois encaixar ele na posição correta, né? Aqui a parte que corta é como se fosse uma pequena tesoura. Eu tenho um Pantidal desse, mas eu confesso que eu não encontrei ele aqui de ontem para hoje. Então eu vou mostrar apenas o da figura. E existem ferramentas também mais caras, como é o caso desse Pantidal aqui. Você encaixa, você coloca os fios na posição, encaixa a tomada aqui, ó. Coloca os fios na posição, encaixa a tomada no Pantidal e depois pressiona e ele corta todos de uma vez só, né? Esse aqui é um pouco mais caro, né? Eu confesso que eu olhei o preço desse aqui há muito tempo atrás, na faixa de uns R$200. Talvez seja mais barato hoje, faz muito tempo. Existem tomadas que dispensam o uso de Pantidals. Essa daqui, por exemplo, você coloca os fios na posição e simplesmente encaixa essa parte aqui. Essa parte vai pressionar os fios e vai fazer o trabalho que seria do Pantidal. Já nessa outra, você coloca os fios na posição e depois gira essa parte aqui. Quando você gira essa parte, ele vai fazer a pressão que o Pantidal faria no cabo. Sinceramente, minha experiência com essas tomadas aqui, que dispensam o uso do Pantidal, não foi boa. Só teve uma da Furukawa que eu realmente gostei, mas ainda assim ela não corta o excesso dos fios, então você tem que cortar manualmente, acaba que você tem dois trabalhos. Então mesmo funcionando bem, eu não recomendaria, eu recomendaria usar o Pantidal. Cuidado, ferramentas, caixas desse tipo, e principalmente desse tipo, não tem como usar o Pantidal. Uma vez compradas, você não pode voltar atrás. Toda explicação até agora foi sobre como crimpar conectores fêmeas ou blocos de conexão nos PET Panels. Aqui eu estou saltando toda a explicação de o que é PET Panel, o que é cabo de seção primária, secundária e tudo mais. Isso faz parte do curso de cabeamento estruturado, mas aqui eu estou focando só em cabos de par trançado. Sobre conectores machos, a resposta padrão deveria ser: não se deve crimpá-los. De acordo com a norma, você não deveria crimpar conectores macho. Principalmente o que você perde quando você faz essa crimpagem de conectores machos é a garantia. De acordo com as normas, todo fabricante tem que dar uma garantia de pelo menos 25 anos para o cabeamento, se ele for feito dentro das normas e se ele estiver dentro dos parâmetros de certificação. Quando você usa um alicate para crimpar conectores macho, você está perdendo essa garantia, né? Só que em situações provisórias, né, eu tenho aqui uma feira de ciências que vai acontecer na quadra do colégio.
E aí eu vou ter que passar alguns cabos de rede, mas depois de uma semana, quando a feira de ciências acabar, eu provavelmente vou ter que recolher tudo e esses cabos vão virar sucata. Então, nesses casos, é muito provável que você não queira uma garantia de 25 anos. E aí, crimpar os cabos vai dar muito menos trabalho do que fazer os conectores fêmea, para depois ligar os pet cords, ligar pet panels, né? A coisa pode ser um pouco mais improvisada, já que não vai durar muito tempo. Então, nesses casos, uma garantia menor que 25 anos é aceitável e por isso não é completamente proibido crimpar conectores macho, né? Para fazer uma boa crimpagem, né? Para fazer com que o conector macho fique bem preso ao cabo. Alinhe todos os fios, corte o excesso, verifique se todos os fios estão posicionados e se chegaram até o fim do espaço para eles reservados. Há uma peça de plástico que deve prender a capa, verifique se a capa chegou até esse ponto. Pressione com força o suficiente para garantir que os dentes do conector perfurem o fio e pressione de maneira alinhada. Pressionar inclinado mais para um lado vai fazer com que alguns fios não fiquem devidamente presos. Basicamente o que está sendo dito é, quando eu colocar os fios dentro do conector, verificar se eles chegaram até o final, cortar o excesso para que não fique dessa maneira. Aqui bem nesse ponto, existe uma peça de plástico que prende os fios. Essa peça de plástico tem que pegar na capa e não nos fios, como está aqui. Então o certo é fazer dessa maneira e não dessa maneira. Você tem que pressionar o alicate para que todas essas peças de metal cheguem até o fim, que perfurem o fio e façam a conexão. Essas peças de metal vistas de lados, elas são assim, e vistas de frente, elas são assim. Então quando você pressiona com o alicate, você empurra essa peça fura o fio e faz o contato. É assim que funciona. Aqui um alicate dos mais baratos, né? Uns 25 a 30 reais um alicate desse aqui. Apesar de ser barato, não significa que ele seja dos piores, alguns deles são bons. Os melhores, normalmente eles não fazem pressão circular, como é o caso desse ou desse. Aqui eu tenho um apoio e o meu cabo, né, se eu conseguisse abrir esse alicate todo, ele faria aqui 90 graus e ele baixaria de maneira circular até fechar o ângulo aqui completamente, né? Ou seja, o movimento dele é circular, mesmo que seja um movimento muito pequeno. É o mesmo caso desse aqui, ó. O movimento dele é circular. Já esse aqui, o movimento dele é vertical. Ele empurra nessa direção. Esse aqui é melhor, porque esse aqui você corre o risco de pressionar mais um conector do que o outro. Já que o movimento é circular, você vai fazer mais força no pino que estiver desse lado do que no pino que estiver desse. Esse aqui também faz um movimento vertical, né? E ele aceita conectores de 6 pinos e de 8 pinos, né? De 4 pares e de 3 pares. Os de 3 pares são usados para telefonia, os de 4 pares para redes. Aqui é um decapador parecido com esse. Deixa eu mostrar aqui os meus. O meu decapador mais novo também eu não encontrei. Aqui está meu decapador antigo que está quebrado, né? Ele ainda funciona porque a parte que faz a decapagem fica bem aqui, e essa parte não está quebrada. Então por isso que eu mantenho ele aqui na minha maleta de ferramentas. Eu comprei um novo, mas ele está em outro kit e eu não encontrei esse meu outro kit, eu acho que eu deixei em algum outro lugar. Aqui seria ele completo, né? O cabo dele, de tanto fazer força aqui, acabou quebrando. Essa parte aqui, né, que quebrou, e essa parte aqui que continua inteira, é usada para fazer um alinhamento dos fios, para cortar a capa. Mas a parte que mais interessa é essa, né? Onde eu coloco o cabo, eu giro o decapador em torno do cabo, ele tira a capa. Pode parecer uma besteira, mas para quem precisa trabalhar numa instalação de 200 pontos, 500 pontos, uma ferramentazinha barata dessa faz uma diferença enorme. E aqui é um outro modelo parecido, né? Onde você gira o cabo nessa posição aqui, para fazer o corte da capa. Aqui, eu não sei se eu tenho... Deixa eu me ver aqui nessa outra maleta. O meu outro decapador não está aqui. Aqui eu tenho um alicate agora. Esse alicate, ele é um pouco parecido com esse, apesar de que esse aqui é de uma outra marca e, portanto, um pouco melhor. Ele tem uma catraca, que é essa parte aqui, ó.
essa catraca é igual isso aqui. Uma vez que você começa a pressionar, ele não deixa o alicate voltar até que você tenha ido até o final. Ele só deixa você voltar quando você chega até o final, né? Então ele não volta se você não pressionar até o fim. Isso é para garantir que os pinos cheguem ao final do curso e que façam a conexão com o cabo. Essa parte aqui, ó, bem aqui no meio, ela serve tanto para cortar, como vocês estão vendo aí, como do outro lado para decapar. E ele também é daquele tipo que faz a conexão de 8 pinos e 6 pinos. Então ele para cabos de rede e para cabos de telefonia. Como eu já disse, essa talvez seja a ferramenta do kit que eu uso menos. Por dois motivos. Porque quando você faz a instalação, normalmente você está preocupado em fazer as tomadas. E se você for fazer os patch cords, que são aqueles cordões que ligam nos computadores, você perde muito tempo. Um patch cord de 1,5 m é R$5. E aí vale a pena você perder muito tempo para fazer o patch cord, que no mínimo vai sair por uns R$4, só levando em consideração os equipamentos. R$2 dos conectores, mais 1,5 m de cabo, 2 metros de cabo, dá uns R$4 isso aí. Se você comprar em quantidade, você consegue baratear, talvez você consiga ir por uns R$2,50, mas vale a pena você perder tempo fazendo cada um dos patch cords. Se você tem 300 pontos, vão ser provavelmente 600 patch cords para fazer. Vale a pena economizar esse dinheiro ou vale a pena comprar o patch cord pronto? E mais uma vez, se você comprar 600 patch cords, você vai conseguir desconto também, né? A quantidade aí relevante. Então, é a ferramenta que eu menos uso na atualidade. Seguindo adiante, cabos de rede até a categoria 5E são parecidos, quase sempre são UTP, o que muda é a pureza do cobre e como as voltas das tranças são feitas. As coisas mudam a partir da categoria 6, que possui um separador de plástico. Na categoria 6A foi incluída blindagem e na categoria 7 mais blindagem. Cabos para seção primária e secundária de interligação usam fios rígidos, patch cords usam fios flexíveis, e isso aqui é um outro problema para usar essa ferramenta aqui, né? Você não consegue comprar uma caixa de fios flexíveis fácil no mercado, é muito raro. Então, não se deve fazer os patch cords dessa maneira, porque você não consegue comprar os fios flexíveis, e aí você acaba usando fios rígidos no lugar de flexíveis, o que dá errado. Aqui é o cabo da categoria 6, né? Ele tem aquelas tranças da mesma forma do 5E, muda também a pureza do cobre, né? Mas ele tem um separador de plástico, né? Esse separador que está aqui no meio, ele forma como se fosse uma cruz de plástico, cada um viaja no seu caminho sem embaraçar com os outros. Além disso, o conector da categoria 5E, todos os fios são colocados um do lado do outro. Na categoria 6, esses fios eles são dispostos aqui de uma forma diferente, justamente para evitar a interferência entre eles. Categoria 6A. Na categoria 6A, além do separador, eu tenho um aterramento. E é por isso que a parte de fora do conector é metálica. Essa parte metálica ela é ligada ao fio do aterramento. E, portanto, esse aterramento aqui vai melhorar a situação de interferência. Ele vai equalizar o aterramento de quem está transmitindo com quem está recebendo, de uma ponta a outra do cabo, né? Além disso, ele tem essa parte que vai dentro do conector para organizar os fios. E muitas vezes ele tem aqui também uma proteção metálica que protege todos os fios de interferência externa. No caso, esse aqui é o fio de aterramento, que seria o equivalente desse aqui nesse cabo. E esse aqui tem a proteção metálica bem aqui, ó, que está visível para que a gente possa compreender como é que é esse isolamento eletromagnético, né? Como é essa proteção eletromagnética é o termo mais correto. Aqui é o da categoria 7. Ele tem também aquele separador parecido com o da 6A. A figura aqui não ajudou muito, mas aqui nós temos proteções metálicas para cada um dos pares e uma proteção metálica para o cabo inteiro, além do fio de aterramento. Aqui são as peças para montar um conector da categoria 7. Você coloca os fios nessa peça, depois encaixa ele aqui dentro, depois você prende isso aqui, aí encaixa essa parte aqui primeiro, depois prende isso aqui.
o conector fica dessa maneira. Isso aqui é uma proteção que vai por fora do cabo. Aqui a ponta dos fios, ó, é visível aqui justamente para você conferir se eles chegaram até o final. É bem mais complexo de crimpar um conector categoria 7, apesar de que essa breve explicação aqui é a parte mais importante para entender como é feito. Aqui estão vídeos que eu sugiro que vocês assistam de crimpagem de conectores 6A, 7 fêmea e 7 macho. Acho que todos eles estão em inglês. Faz algum tempo que eu não assisto esses vídeos, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para que vocês verifiquem, né? Se fosse uma aula numa sala, eu passaria os vídeos aqui. Mas como é YouTube, e para deixar os créditos da melhor forma possível, assistam, e se gostarem de como a coisa é feita lá, por favor, contribuam, né? Deem um joinha lá para que vocês possam incentivar esses caras a fazerem coisas interessantes, né? E novidades, né? Coisas que a gente ainda não conhece ou que ainda são novidade na indústria. Para testar cabos. Cabos deveriam ser certificados e não apenas testados. A certificação ela envolve várias outras medições, além de simplesmente medir se o cabo está funcionando. Então os cabos deveriam ser certificados para ver se todas essas medições estão corretas. Mas na maioria dos casos, uma ferramenta dessa é muito cara, né? As mais baratas a partir de R$5.000. E não dá para pagar por uma ferramenta dessa para uma pequena empresa, por exemplo. Então muitas vezes você certifica o cabeamento no momento da entrega da obra, né? Você fez o cabeamento estruturado da empresa, você certifica e diz, olha, tá aqui, tudo certificado. Isso já te dá o direito à garantia de 25 anos, que as normas dizem que deve ser dada para as redes que são feitas da maneira correta. E aí você usa um equipamento mais barato para fazer pequenos testes. De tempos em tempos, se for o caso, você contrata um serviço no lugar de comprar isso aqui, porque se for para certificar uma rede pequena, contratar sai mais barato do que comprar um único equipamento. Assim, a certificação é feita uma vez após entregar a obra, o administrador de rede usa ferramentas de teste mais básicas. Existem muitas ferramentas baratas no mercado capazes de determinar se o cabo tem as condições mínimas de funcionamento, se o cabo minimamente funciona, né? Mesmo que ele não cumpra todas as medições de uma certificação. Aqui estão as ferramentas mais comuns, essa daqui é a mais barata, né? Na realidade tem uma mais barata. Deixa eu tirar essa daqui da maleta. Deixa eu colocar essa maleta aqui no chão. E deixa eu começar pela mais barata de todas. Essa daqui. Essa ferramentazinha aqui, se não me engano, ela me custou R$9. Para ser sincero, eu nunca usei. Porque eu sempre tive ferramentas melhores que essa. Então, na prática, eu nunca precisei dessa daqui. Por que eu comprei? Porque como eu dou aula sobre esse assunto, eu comprei para mostrar para os alunos que existem ferramentas extremamente baratas. Essa daqui, de R$9 a R$11, eu não lembro exatamente o preço, que já fazem alguns anos, mas eu nunca usei. Ela inclusive vem com um chaveirinho que, né, simboliza que você deve andar com ela para todo lugar, né? Subindo um pouquinho mais o nível, essa daqui foi a ferramenta de teste que veio no meu kit, né? Esse kit aqui, ele não foi muito caro, mas ele é um kit que eu sempre gostei, ele sempre foi muito prático. E essa é a ferramenta que veio no kit. Então você coloca isso aqui na ponta de um cabo e usa esse aqui para verificar se o cabo tá funcionando na outra ponta, né? Ela testa também conexões USB e ela pode fazer o teste usando essas duas conexões que vocês estão vendo aí, ó, para que você não tenha que andar com isso aqui. Então só com essa daqui você consegue testar o cabo se as duas pontas forem acessíveis no mesmo local. Aqui também é a mesma coisa para USB, né? Ó, tem dois conectores USB, se você quiser testar os dois no mesmo local, inclusive dá para fazer remoto também, né? Se tiver do outro lado da parede, por exemplo, dá para testar do outro lado da parede usando essa peça, ou se o cabo estiver no mesmo lugar, testa por aqui. Essa daqui é uma ferramenta que custa aí de 20 a 50 reais, dependendo do fabricante, mas a maioria dos casos de 20 a 30 reais você consegue comprar uma dessa, que é muito parecida com essa daqui. Esse aqui é um Wire Tracker. Com a diferença, ele faz o mesmo teste que essa daqui faz, né? Então, esses LEDs aqui vão dizer se está funcionando da mesma forma que esses LEDs aqui dizem, mas ela permite você localizar cabos. E aqui, eu tenho um outro localizador de cabos que é mais parecido com esse da figura, mas eu quero mostrar esse aqui.
Isso aqui na verdade é um multímetro, mas aqui embaixo, ó, deixa eu fazer aqui uma manobra. Aqui embaixo eu posso usar ele como um teste de cabo de rede. Da mesma forma, eu posso ligar um cabo de rede daqui para cá e fazer o teste usando só isso, ou eu posso ligar o cabo de rede... Ah não, esse aqui eu não tenho como ligar aqui no remoto não, eu tenho que fazer o teste só com ele. Mas ele tem aqui um Wire Tracker. Como é que funciona? Eu ligo o cabo aqui e começo um teste. No momento em que eu começar esse teste, ele vai ficar mandando um sinal nesse cabo, e se eu tiver um rolo de cabo muito grande, eu encosto isso aqui, e o cabo onde eu encostar, que estiver passando o sinal enviado por esse aqui, ele vai dar um sinal sonoro, ele toca uma musiquinha. E aí eu consigo localizar. Eu tenho 200 cabos aqui no rolo, eu preciso testar um dos cabos, eu sei qual é a ponta dele. Então eu ligo a ponta que eu conheço aqui. E a ponta que eu não conheço, eu procuro com esse equipamento. Então se você tiver uma instalação muito grande para fazer e não tiver identificada, esse cara aqui resolve o seu problema. Eu tenho um outro Wire Tracker que dá para você usar para testar também. Então ele tem um conector como esse no Wire Tracker. Então você já identifica, se esse cara estiver no lugar distante, você ao mesmo tempo, você deixa ele lá funcionando e ao mesmo tempo que você identifica o cabo, você já faz o teste usando ele próprio. Só que ele não está aqui, eu posso até procurar ele aqui depois e mostrar para vocês. Continuando aqui, né, essa ferramenta é muito útil, principalmente quando as instalações não são identificadas. Seguindo adiante, nós temos esse aqui, que eu tenho um modelo exatamente igual a esse aí, que é esse camaradinho aqui. Ele também tem um remoto, mas o remoto está na caixa, eu não vou mostrar não, que é exatamente isso aqui. Além de fazer o teste que esse aqui faz, esse cara ele faz um dos testes de certificação, ele mede o comprimento do cabo. Então, esse cara consegue medir o comprimento do cabo com a margem de erro de 1 a 5 metros. Se o cabo for pequeno, a margem de erro pode ser de 1 metro. Se o cabo for muito comprido, próximo de 100 metros, a margem de erro pode ser de 5 metros. Então, dá para, com certa exatidão, dá para você determinar se os cabos estão todos dentro do padrão que deveria. Inclusive, eu andava com um cabo de 100 metros e colocava esse cara aqui para testar, e eu nunca vi ele errando mais de 2 metros. Né? O erro dele era sempre menor do que 2 metros, apesar de que no manual ele diz que a margem de erro vai até 5 metros. Continuando aqui, estes são equipamentos de certificação. Estes aqui eu não tenho equivalentes. Esse aqui, se não me engano, ele custa em torno de 15 mil reais. Ele não é dos mais simples e Fluke Networks é referência mundial para esse tipo de equipamento. Né? Esse aqui, DSX600, eu não lembro exatamente a especificação dele. Eu acho que também é para cabos de par trançado, mas eu acho que ele tem um módulo aqui para Wi-Fi. Depois eu preciso ver novamente a especificação. Né? Esse é o DTX, não dá para ver aqui exatamente qual é o modelo. No site da Fluke você vai conseguir ver todos os modelos, o que é que eles fazem. E esses equipamentos eles fazem todos os testes de certificação. E alguns deles até imprimem. Né? Já imprime a etiqueta dizendo ponto tal, teste bem sucedido, tal, os resultados da medição. Impressora de etiqueta, isso aqui também é uma coisa muito útil. Os cabos têm que ser identificados, inclusive está na norma. Não é uma questão de simples organização, é obrigatório fazer. Então, uma impressora de etiqueta é legal porque você imprime aqui, né? Você digita o que você quer que saia na etiqueta, manda imprimir, já cola no cabo, sem ter que ficar preparando as etiquetas e colando depois. Né? Essa história de colar depois é que dá errado. Você mapeia todos os cabos e depois vai identificar. Isso normalmente não funciona. Então, uma impressora de etiqueta é o ideal. Se você for fazer os testes, você já leve as suas etiquetas. Então, você identifica o cabo, já cola a identificação nele para não correr o risco de dar nada errado. Voltando aqui mais especificamente para os cabos de cobre. Núcleo do fio. Cabos de cobre possuem núcleos sólidos ou multifilares. Sólido, deixa eu ver se eu tenho uma figura que explica isso aqui. Não. Essa figura ficou em outra parte do material. Né? O curso ele tem várias apresentações. Nessa daqui eu não explico a diferença de núcleo sólido e multifilar. Núcleo sólido significa que o fio, a parte interna do fio, é uma única peça de cobre. Então, num cabo de 4 pares, eu tenho 8 fios e cada fio tem uma peça de cobre. Né?
Já nos multifilares é parecido com esses fios que a gente usa para fazer tomadas elétricas, né? Dentro de cada fio eu tenho vários fios de cobre. Eu tenho multifios, né? Tenho vários filamentos internos para compor cada fio. Então, no cabo de 4 pares, cada um dos fios é composto de vários fios de cobre. Cabos de núcleo sólido são mais comuns e são usados no cabeamento fixo, ou seja, no cabeamento que fica dentro da parede ou dentro da canaleta que você vai instalar. Cabos com fios de núcleo multifilar são usados na área de trabalho, são os petcords, são aqueles fios que a gente utiliza para ligar diretamente nos computadores. O diâmetro do fio é determinado por um processo chamado de trefilação e usa uma medida chamada AWG. O cabo categoria 5E usa um diâmetro de 24 AWG. Já o 6A usa 28 AWG. E aqui nós temos uma tabela dizendo qual é a seção, né, o diâmetro e a seção reta dos cabos AWG do 1 até o 40. Núcleo do fio. De acordo com as normas mais atuais, os cabos de núcleo sólido não devem ser crimpados com alicates e conectores RJ45 macho. Em outras palavras, a norma diz que se o núcleo for sólido, você não pode usar esse cara aqui, pois os cabos de núcleo sólido são recomendados apenas para crimpagem com punch-down e conectores RJ45 fêmea. Eu vou voltar aqui alguns slides só para mostrar para vocês isso aqui, ó. Internamente, o conector ele tem essa peça. Se esse fio que ele vai ter que perfurar com esses dois dentes aqui, se esse fio for multifilar, eu vou ter vários fios, esse dente vai entrançar nesses fios e a conexão é bem feita. Mas se esse fio for sólido, uma peça só, a tendência é que isso aqui faça isso, eles amassem e não consigam fazer uma boa conexão. Então por isso essa recomendação da norma, né? Se esse fio aqui for sólido, não pode ser feito dessa maneira, porque a tendência é que no lugar de perfurar o fio, ele amasse essa parte, amasse o fio e não consiga fazer o contato da maneira que se deve. Lembrando que aqui a gente está falando de cabos que já chegaram no limite da transmissão que um cabo de par trançado é capaz, né? Como cabos de núcleo multifilar são raros, eu quero comprar uma caixa de cabos com fios com núcleo multifilar. Se você for numa lojinha pequena, o cara não vai saber nem o que é isso. Ele vai te dar a caixa de cabo de rede mais barata que ele tiver lá. E com certeza, essa mais barata vai ser com núcleo sólido. O ideal é comprar cordões prontos para usar, feitos em fábrica. E aí os cordões, né, como esse que está nessa foto aqui por baixo, eles vão ser sempre feitos da maneira correta, sempre feitos com fios multifilares. Eles sempre vão ter um isolamento aqui de antioxidante, né? Não entra oxigênio aqui, que vai manter a conexão lá bem protegida, né? Ele vai ter essas proteções aqui, que normalmente quando você faz o cabo você não coloca, né? Apesar de que você consegue comprar. Deixa eu pegar aqui meu kit novamente. Não é a mesma proteção, não vai conseguir a mesma qualidade, mas você consegue comprar capas como essas, né? Para colocar no cabo. Vou pegar essa laranja aqui. Tem vermelho e azul. Muita gente usa essas capinhas também para identificar, né? Esse cabo aqui, eu sei que na outra ponta é vermelho, então fica mais fácil de localizar, apesar de que não é essa a forma correta. Então você usa em conjunto com um desse aqui. Eu nem mostrei aqui na webcam, porque eu sei que a foto no slide é muito mais fácil de ver, né? De perceber os detalhes. Bom. Botar o kit aqui do lado de novo. Efeito de cancelamento, essa é a última parte da apresentação, né? Eu não quero que esse vídeo fique tão grande. Efeito de cancelamento é o efeito usado pelas tranças, é o efeito conseguido pelas tranças. O cabo de par trançado usa um efeito chamado de cancelamento. Para compreender plenamente o cancelamento é necessário analisar o comportamento elétrico e eletromagnético durante a comunicação. Isso está fora do nosso escopo. Vamos compreender apenas o mínimo suficiente para entender como é que o cancelamento funciona. Cada par envia um sinal em um dos fios e o sinal contrário no outro. Então, quando eu mando... Por que eu preciso de dois fios para o TX? Porque quando eu mando um sinal no TX+, eu mando o contrário desse sinal no TX-. Então, o TX- e o TX+, eles mandam a mesma informação
né? Só que eu inverto um fio, né? Uma informação em relação à outra. Essa inversão ela é justamente para conseguir o efeito de cancelamento. Vamos lá. Aqui, quando eu tenho um cabo que passa uma corrente elétrica, ele gera um campo eletromagnético desse jeito. E aqui está uma figura que eu tirei desse artigo aqui, onde eu tenho um cabo par trançado mostrando que esse efeito ele fica cruzado, porque eu gero um campo magnético num fio e gera o campo contrário no outro. E aí, quando ele passa pela trança, um anula o outro. Essa figura não é a melhor para entender. A melhor para entender são essas duas figuras aqui, ó. Vamos primeiro entender essa. Imagine que eu tenho aqui, olha, uma corrente nesse sentido nesse fio e uma corrente nesse sentido no outro. O campo elétrico, o campo eletromagnético gerado, ele vai funcionar desse jeito nesse fio e desse jeito aqui no outro. E aí o que acontece? Eu estou gerando um campo eletromagnético nesse sentido se eu combinar esses dois campos eletromagnéticos. E se eu usar os fios paralelos como esses aqui, eu vou gerar essa interferência sempre no mesmo sentido. E aí, por que eu uso um cabo de par trançado? Porque quando eu uso a trança, quando esse fio está desse lado e esse está desse, eu gero o campo dessa maneira. Quando esse fio troca de posição, né, a interferência é o contrário dessa. Se a distância daqui para cá for pequena, e essa distância é menor do que 1 centímetro, esse cara vai se somar com esse, e a soma desses dois aqui vai dar zero. Então a ideia é que o efeito gerado nessa trança seja anulado por essa trança, né? Ah, mas isso aqui não é perfeito porque esse cara está desse lado, esse cara está desse lado. Então, para isso aqui ser perfeito, esses dois efeitos tinham que ser gerados no mesmo ponto. Mas lembre-se que o efeito nessa posição que perpassa, que não é consumido por esse, ele está sofrendo a interferência da próxima trança. É por isso que as tranças elas têm que ter uma quantidade de voltas por metro especificada pelo fabricante, pela norma que o fabricante tem que seguir, justamente para que elas fiquem próximas, o mais próximo possível. É por isso que o cabo de categoria 6A ele separa cada um dos fios, para que a interferência da trança, das tranças que são do mesmo fio, seja a maior possível, sem fazer com que uma interferência, minimizando ao máximo que a interferência da trança de um par influencie no campo eletromagnético gerado no outro par, né? Então, se eles andarem sempre juntos, a interferência vai ser sempre entre eles e não com os outros. E, mais uma vez, o efeito de cancelamento ele minimiza a geração de campos eletromagnéticos que geram interferência nos outros pares. Minimiza, ele não cancela completamente, mas ele é efetivo, ele consegue minimizar muito. É por isso também que o cabo de categoria 7, eu vou voltar aqui alguns slides para voltar aqui no cabo de categoria 7, tem tantas proteções metálicas, né? Tem a proteção em cada um dos pares e depois tem uma proteção completa, depois tem uma malha de metal e tem um fio de aterramento. Justamente porque aqui a gente já está chegando no limite do que o cabo de par trançado é capaz de fazer. E com isso a gente conclui aqui essa apresentação. Mais uma vez, repetindo, é para ajudar um amigo que precisa fazer uma prova e que vai ter que estudar essas coisas, né? Então estou tentando aqui passar para ele algumas dicas. Aproveito e deixo disponível para todos os colegas aí que estão assinando o nosso canal, né? Que têm interesse nos nossos cursos. Eu sempre deixei isso claro, né? Eu uso muito Linux, mas o meu foco sempre foi redes. E por isso, aqui uma aula que não tem muito a ver com Linux, mas que tem muito a ver com redes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar fazendo mais algumas aulas aí para ajudar esse meu amigo, mas se vocês gostarem do assunto, eu vou continuar trabalhando nessa área aí e postando mais vídeos sobre esses assuntos. Até a próxima e obrigado.